Naquele dia, vesti o vestido dos meus sonhos. Mas um pesadelo secretamente se desenrolava nos bastidores. Toda a expectativa e ansiedade pelo meu casamento com Marco pareciam insuficientes para me preparar para o que viria. O jardim estava decorado, com lírios brancos, do jeito que eu sempre quis, e os convidados eram um quadro de sorrisos e felicitações. Mas havia um peso dentro de mim. Aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que não te abandona. Eu atribuía isso aos nervos pré-cerimônia, claro. Quem não estaria nervosa? Mas havia algo mais. Meus olhos percorriam o jardim, acompanhando as risadas das pessoas que amávamos, mas também procurando por ele, que já deveria estar ali ao meu lado. Marco, com seu terno cinza impecável e sorriso fascinante que sempre me arrebatou desde o dia em que nos conhecemos. Porém, naquela manhã, mesmo cercada por amigos, eu não conseguia me livrar de uma hesitação que me assombrava. Durante os preparativos, observei Laura, minha melhor amiga e madrinha, sumir por alguns instantes e retornar com um olhar que quase evitava o meu. Não era do feitio dela ser evasiva, especialmente nesse dia tão significativo. Ela estava em sua própria bolha de inquietação, furtivamente mexendo em seu celular, o que aguçou ainda mais minha curiosidade. A mensagem que ela recebeu a fez franzir o senho e suspirar de forma pesada. Algo que eu nunca tinha visto vindo dela antes. Senti um frio na espinha ao imaginar o que poderia ser, mas não ousei perguntar, preferindo não estragar um momento que deveria ser perfeito. No entanto, quando a vi sair discretamente para atender uma ligação, curiosidade e ansiedade se misturaram em um nó no peito. Olhei ao redor, procurando por Marco, enquanto esperava ansiosamente que Laura voltasse com alguma desculpa para o comportamento estranho. Uma parte de mim sabia que algo não estava certo. Tão logo ela retornou, fingindo que nada havia se passado, meu coração afundou um pouco mais, embora eu não soubesse exatamente por quê. Foi numa dessas ocasiões, em que o meu pensamento vagava incontrolavelmente pelos olhares fugitivos de Laura e as vagas promessas de Marco, que comecei a juntar peças de um quebra-cabeça que nem sabia que existia. As reuniões de negócios às quais Marco se referia com frequência nos últimos meses, os encontros que o mantinham longe por horas, soube naquele instante, não eram puramente incidentes da agenda de um homem ocupado. Fez-me questionar se aqueles encontros eram mais. Se havia vida além da tela que nos cercava. Toquei distraidamente no meu anel de noivado, sentindo suas bordas frias e precisas, enquanto tentava encontrar lógica onde talvez só houvesse engano. Não quis acreditar que aquele símbolo de amor eterno pudesse ser manchado por suspeitas insidiosas e sussurros de infidelidade que nem deveriam existir. A dúvida pesava, e naqueles momentos solitários entre flores e promessas, uma parte de mim estava desmoronando, questionando a história de felizes para sempre, que me contei milhares de vezes ao olhar para as estrelas ao lado dele. Naquele instante, a ansiedade inicial se transformou numa sombra densa, uma solidão crescente dentro do cenário perfeito que me cercava. Aquele era o meu dia, preparado com tanto carinho. No entanto, uma parte de mim pedia para olhar mais fundo. Mas hesitei, sufoquei a desconfiança, me focando nas melodias da cerimônia que esperava por mim. Enquanto a música suave começava a tocar, empurrei essas dúvidas para longe, iludindo-me que, por ora, tudo ficaria bem. Mal sabia eu, o pior estava por vir. Minhas mãos tremiam quando as enfiei no bolso do casaco de Marco, um gesto sem pensar, talvez na esperança de encontrar algo que dissesse que tudo estava como deveria ser. Mas o que senti contra meus dedos foi um pequeno objeto metálico e frio que não pertencia àquele lugar, não à minha história. Era um colar, um pequeno pingente de prata com o nome gravado, Laura. Para um coração, já em frangalhos, foi como uma faísca num palheiro, incendiando toda e qualquer esperança de racionalização. Tentei manter a compostura enquanto os convidados se ajeitavam nos assentos, mas por dentro havia um redemoinho de emoções.
Enquanto guiava meus passos vagos para o altar, cada nota de música soava mais distante, substituída por um zumbido insistente de dúvidas e medos. As pessoas aplaudiam, sorrisos eram tão grandiosos quanto o momento deveria ser. Mas tudo o que eu via era o nome Laura dançando em minha mente, reverberando como uma maldição não dita. A cerimônia estava prestes a começar quando uma das coordenadoras, com uma expressão que denunciava sua indecisão, aproximou-se de mim. Alguém pediu para eu entregar isso. É importante, disse ela, entregando-me um envelope sem remetente. Todos aqueles anos juntos, todas as promessas e devaneios, reduzidos a um mistério de papel preso entre minhas mãos. Hesitei antes de abri-lo, o peito apertado, o instinto de proteger a fragilidade do momento lutando bravamente contra a curiosidade devastadora. O que aqueles papéis revelariam? Meu coração disparava como se já soubesse das palavras ali contidas. Mal abri, a carta e o chão pareceu sumir sob meus pés. Não era só uma carta. Era um manifesto de traição, de vendaval sobre minhas ilusões. Marco e Laura, meses enrolados numa teia desonesta de encontros e palavras não ditas. Olhei em volta, procurando o rosto de Laura, procurando uma negação, uma explicação em seus olhos, mas ela parecia estar afundada em seu conflito próprio, suas mãos trêmulas como as minhas. A vergonha, o choque e a impotência se misturavam, transformando o sonho numa tempestade sombria e irrevogável. Foi então que, sem lembrar como cheguei lá, estava frente a frente com Marco, meus olhos procurando desesperadamente as respostas, que sua boca magoada relutava em dar. E quando finalmente explodi, exigindo a verdade, ele cedeu. A verdade escorria de seus lábios como veneno. Nada disso foi ideia minha, ele dizia, aparência mais frágil do que eu jamais imaginara poder ver. Laura. Laura fez tudo por vingança. Ela queria você, Juliana. Sempre quis você, e eu só fiquei preso no meio. As palavras dele eram como golpes. Isso não fazia sentido. Meu coração recusava a lógica que sua confissão tentava impor. Ela me amava? Afinal, por quê? Não, isso não podia ser real. Me vi perdida, buscando de novo o olhar de Laura. Ela que pendia numa mistura de culpa e algo que quase poderia ser arrependimento. A magnitude da traição, do engano. Tudo por algo que eu jamais havia percebido. Minhas mãos trêmulas recorreram ao colar que ainda mantinha nos dedos. Era um troféu, ou apenas uma peça de um quebra-cabeça que definitivamente não queria montar? A dor pela perda do que pensei que teria, o constrangimento diante de todos os que estavam lá para testemunhar uma alegria tão delicada, mas que agora se tornava a exposição de um sofrimento que não pedi para viver. Deixei o altar, o véu rasgando pela decisão imediata de me afastar, de não permitir que eles transformassem aquele dia em um espetáculo. As lágrimas, entretanto, se negavam a cair. Ainda estavam engarrafadas por uma perplexidade que parecia não encontrar vazão. Precisava de espaço, de entender, de respirar fora daquela prisão de mentiras e sentimentos mal resolvidos. Saí dali, coração em pedaços, mas meus pés pisavam em solo próprio. Enquanto me afastava, um sentido de clareza vingativa começava a se formar. Precisava de todas as peças desse quebra-cabeça retorcido, ainda que me despedaçasse no processo. Eles não acabariam comigo. Eu descobriria sua mentira por inteiro. Porei um fim nisso como mais ninguém. Juntei minhas forças remanescentes, decidida a mergulhar naquela escuridão em busca de respostas, decidida a emergir intacta e por cima. A dor, uma sombra prensando tudo naquela manhã, cresceu descontroladamente. Ao longo do dia, saindo de casa, eu era só um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão, todas se confrontando dentro de mim. Eu pisava firme pelo corredor, enquanto a música, bem distante agora, ecoava em minhas memórias, tentando encontrar algo que me mantivesse inteira. Passei no jardim que, horas antes, era o cenário de todos os meus sonhos fantásticos. Agora parecia-me um campo de batalha,
onde meu futuro havia desabado num piscar de olhos. Por mais que a fúria queimasse em meu peito, uma parte de mim ansiava por descobrir como chegamos aqui. Olhando à minha volta, onde antes eu via promessas e futuro, agora só havia destroços de um amor que se provou ser outra coisa. O cheiro das flores parecia ferir. A brisa que gentilmente tocava minha pele antes parecia agora um vento frio, cortante. Cada detalhe trazia à tona a dor de um engano colossal. Mas eu estava determinada a escavar essa verdade, não importando quão escura ela fosse. Decidi revisitar nosso apartamento, que ainda guardava tantos ecos e promessas. Entre os silêncios de cada dependência, havia uma tensão, um suspense insolúvel que calava fundo. Abri gavetas e olhei por entre livros. Algo dentro de mim dizia que devia haver mais do que Marco havia deixado escapar. Algo que poderia preencher as lacunas que as palavras dele falharam em explicar. Foi então que, empurrando uma pilha de cartas, encontrei algo que pertencia a Laura. Um diário, escondido como um segredo tóxico que não queria ver a luz do dia. Com as mãos trêmulas, abri suas páginas. A tinta era uma confissão, uma narrativa diferente daquela que Marco contara. A trama começou desde muito antes, entremeada em cacos de história antiga que nos envolviam numa teia quase invisível, de rancores não resolvidos. Aquela paixão que Laura nutria, que Marco havia confessado, era apenas a superfície de algo mais denso e visceral. Eu lia, e o entendimento se fazia brutal. Laura não amava verdadeiramente Marco. Na verdade, adorei estarmos longe da verdade. O amor que ela dizia sentir partira de um desejo doentio de posse e destruição, alimentado por mágoas antigas que eu sequer sabia que existiam. Com o diário em mãos, lágrimas começaram a pingar sobre suas páginas manchadas de ressentimentos. Era tudo tão retorcido que me custava acreditar que estivéssemos entrelaçadas nessa dança macabra há tanto tempo. Minha visão de mundo desintegrava-se enquanto lia, uma cegueira emocional dificílima de aceitar. A cada palavra, percebia o quanto fui uma peça num jogo do qual jamais cogitei a existência. Alimento de um ciclo em que confidências se tornaram armas pontiagudas. Eu lia sobre o passado, histórias de rivalidade mal resolvida, de amores, que nunca puderam se declarar por completo, de sentimentos sufocantes nunca antes expostos. A consciência disso me engolia, um maremoto de revelações que exigiam mais de mim do que eu sabia ser capaz de dar. Com cada linha, a certeza de que precisava voltar a encarar Laura era inegável. Não por vingança, mas por uma necessidade, de encerrar este ciclo do modo mais direto possível. Eu tinha que entender, e talvez também guiar Laura para suas próprias respostas. Assim, de volta lá onde tudo começara, marchei até ela. Encontrei-a num espaço que jurávamos ser sagrado, onde o amor que imaginávamos ter era sempre celebrado. Ver Laura ao longe era difícil. Misturava memórias felizes com um reconhecimento doloroso de traição. Ela levantou o olhar, surpresa, com meu retorno. Eu mostrei o diário. Sua própria caligrafia a encurralando. O ar ficou pesado. As palavras iniciais demoraram-se até que explodiram num desabafo irregular de frustrações e confissões. Ela se desmoronou, revelando que seu amor imaturo se transformara em uma obsessão interminável e destrutiva, um desejo transfigurado pelo choque de anos. Todo o espetáculo de ódio e devoção, desmantelados agora iluminados por luz impiedosa, estava ali, nu, após tantas articulações errôneas. Minha resposta foi permanecer firme, testando sinceramente todas as reações e resistências que ela pudesse sofrer. Era um alívio e uma dor inigualáveis ao mesmo tempo. Testemunhar sua revelação e seu erro colossal. Um alívio ao saber que eu finalmente respondera a todas as incertezas dentro de mim. Depois de debatidas as mais vis verdades, saí dali vazia e cheia ao mesmo tempo. Uma faixa tênue entre entrega e libertação. Estava pronta para o próximo passo. Houvesse cicatrizes, onde houvesse.
Eu precisava seguir adiante, reerguer-me dos escombros onde jaziam minhas ilusões. Marco e Laura não fariam parte disso. E essa decisão de construir meu caminho em frente era verdadeiramente minha. A revelação de que minha mãe sabia parte do plano de Laura e Marco foi o golpe final que me esmagou. Perceber que quem devia me proteger e me apoiar havia ficado calado foi uma punhalada no coração. Tentei confrontá-la, e suas desculpas banais não bastavam para a explosão de sentimentos que pululavam dentro de mim. Ela alegou que tinha seus próprios fantasmas do passado, ligados à minha infância, e que Laura era como uma filha para ela. Disse que queria proteger ambos os lados. Mas e quanto a mim? Não sabia que era eu quem deveria ter sido amparada? Essa traição parental me abriu os olhos para a urgência de uma mudança radical. Um despertar para me libertar de todas as amarras que haviam me prendido a histórias e pessoas tóxicas. A dor de ver tudo desmoronando me deu combustível para uma determinação inigualável. Foi então que, decidida a enterrar o passado, comecei a reconstruir minha vida do zero. Vendia nosso antigo apartamento, lugar carregado de lembranças fantasmas, para abrir espaço ao novo e manter-me longe das tramas de Marco e Laura. Talvez eles acreditassem que poderiam moldar meu futuro, mas era eu quem agora moldava minha própria narrativa. A sensação de colocar a distância entre mim e eles era como respirar ar puro pela primeira vez em meses. Finalmente, havia liberdade, e com ela veio a compreensão de que estar só não era uma prisão, mas uma vastidão de possibilidades. Aprendi que, fechando portas, abertas estavam as janelas para novas experiências, novos amores e descobertas. Comecei a investir meu tempo em mim mesma. Interessei-me por hobbies novos, aventuras que sempre quis explorar, mas que ficaram em espera enquanto estava enlaçada por uma vida que não era realmente minha. Era noite quando sentei-me na varanda com uma xícara de chá, o céu pintado em tons profundos e acalmantes de azul marinho e preto. As estrelas eram pontos brilhantes, de esperança, lá para mim, vibrantes em sua eterna solidão e obstinadas em sua beleza. Eu entendia agora que a verdadeira força não estava em nunca se machucar, mas em levantar-se das cinzas com cada vez mais resistência e autoconhecimento. Enviei cartas formais a Marco e Laura, reafirmando meu desejo de distanciamento total. Essas foram as despedidas que me assombrariam mais do que as palavras, mas que também me libertaram das sombras. Um adeus tão definitivo quanto a verdade que abrira meu caminho. Minha mãe? O tempo há de curar isso. As feridas abertas exigirão paciência e respeito pelo processo de cura. Mas mesmo ali, em meio a tantas dúvidas e batalhas internas, escolhi a empatia. Perdoar, não por ela, mas para a minha paz. A liberdade, aprendi a duras penas, pode ser um estado solitário, mas também é onde encontramos esta força iluminadora que nos dá poder. E assim, olhando o universo lá fora, percebi que o meu verdadeiro brilho emergia da fé que tinha em mim mesma. Uma jornada só está perdida se não houver aprendizado ou mudanças. A cada passo, afastando-me das ruínas do meu antigo presente, tornava-me a mulher que sempre quis ser. Firme, forte e inabalável. A liberdade, pensei, pode ser solitária, mas é na solidão que encontramos nosso verdadeiro brilho. E você, o que faria numa situação como a minha? Até onde iria para recomeçar sua vida mesmo quando o mundo que você conhecia parecia desmoronar? Deixe suas opiniões, pois juntos podemos encontrar coragem e compartilhar os pesares e triunfos nesse mundo instigante e caótico que chamamos de vida.